Questão do Colégio Militar de Curitiba de 2018. O número 2018 é formado por 4 dígitos distintos, 0, 1, 2 e 8. Mudando as posições desses 4 dígitos, é possível determinar 24 números diferentes. Por exemplo, 0128, 0821, 2180, 8210 e assim por diante. A soma desses 24 números distintos, representado no sistema de numeração decimal, é igual a... Olha o que essa questão quer da gente. Que a gente escreva esses 24 números, coloca um debaixo do outro e faça essa soma. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples. Tá? Eu vou começar escrevendo alguns números aqui só para você entender a ideia. Novamente, o segredo é você organizar. Eu criei meu próprio padrão aqui. Opa, sumiu a questão para organizar. Ó, na verdade, vou fazer aqui nesse slide em branco que a gente vai ter mais espaço. Imagina assim, se eu começar com 0, eu posso escrever esse número, ó, 0128, começando com 0 ainda, o segundo dígito sendo 2. Posso mudar os outros dois ali, tá? Começando com 0, pode ser 218 ou 0281. Começando com 0, pode ser 0812 ou 0821. Então, começando com 0, a gente tem todas essas características. Vamos treinar isso? Vamos fazer começando com 1, ó. Eu gosto de fazer em ordem crescente, só para eu não me perder. 1028, 1082. Já usei o 0, então vou pro 2, ó. 08, 1280. Começando com 802 e 820. Vou fazer a mesma coisa agora começando com 2, ó, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810. E por último, começando com 8, tudo de novo, 8012, 8021. 8102 8120 8201 8210. Olha qual foi o padrão que a professora fez aqui, ó. Essa primeira coluna eu fixei 0, 1, 2 e 8. Depois eu fui permutando aqui, ó, 1. Observa que a segunda coluna eu fiz sempre em ordem crescente, ó. E 2. Aqui de novo, ó, 0, 2, 8. Então, o que eu fiz? A primeira coluna eu fixei, a segunda coluna eu fui fazendo sempre em ordem crescente, porque aí eu permutava, eu embaralhava só as últimas duas, tá? Isso aqui não quer dizer que é uma regra, não, mas te ajuda a organizar os dados, fica mais fácil de você entender depois. Se você somar aqui, ó, a gente tem 4 colunas, cada coluna tem 6 números. Então, a gente tem os 24 números que ele falou. A ideia seria que a gente colocasse uma coluna debaixo da outra aí, colocasse os 24 números listados e fosse somando com 24 parcelas, seria minha soma, tá? Vamos tentar fazer de um jeitinho um pouquinho diferente. Observa o seguinte, vou manter minha caneta azul aqui. Observa, ó, vou olhar só a última coluna. O 8, ele vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na última coluna, tá? Vamos fazer agora, deixa eu mudar a cor aqui, o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes também. Vamos ver se é um padrão. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E por último, vou fazer aqui o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Olha o que eu percebi. Que cada número, que cada algarismo vai aparecer em cada coluna 6 vezes. Então, vamos tentar registrar isso, ó. Vou colocar aqui. O 0 apareceu 6 vezes
em cada coluna. Ah, professora, mas você fez só para a última. Confere para todas as colunas que você vai ver que vai dar certinho, tá? O 0 apareceu só para a última, o 1 apareceu só para a última, o 2 apareceu só... O 2 apareceu 6 vezes, olha a prof aí, fiquei com a frase na cabeça. E o 8 apareceu 6 vezes. Fiz isso daqui para a última coluna, mas serve para todas, tá? Desculpa que eu fiquei falando uma coisa e pensando em outra. Quando a gente fez isso, ó, faz essas continhas aqui, a gente vai ver o seguinte, que se eu somar somente a última coluna, se eu fizesse essa soma ali para a última coluna, eu teria 66. Essa seria a ideia. Mas foi o que eu falei, faça para as outras para você perceber, não precisa nem fazer coloridinho igual eu fiz não, dá só uma analisada. Observa que em cada coluna, cada algarismo vai aparecer 6 vezes. Ou seja, se eu fosse somar coluna por coluna, cada coluna teria soma 66. Vai ser essa a ideia que eu vou fazer, ó. A gente tem ali unidade, dezena, centena e unidade de milhar. O que a gente ia fazer aqui? O que seria a minha ideia de fazer aqui o milhar minúsculo parecer 1 milhão, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu não vou escrever os 24, um debaixo do outro. Mas eu sei que se eu somar esses números aqui, ó, o 8 6 vezes, o 2 6 vezes, o 1 6 vezes e o 0 6 vezes, quando eu fizer essa soma, a minha soma aqui vai dar 66. Eu não coloco 66 quando eu estou somando, eu coloco 6 e vai 6. A soma dessa coluna aqui também dá 66, porém foram 6 dezenas para lá. Então, 66 mais 6 dá 72, vai 7. Quando eu pego essa coluna aqui, todo mundo dá 66. 66 mais 7 dá 73, vai 7. A última coluna, 66 mais 7 dá 73. Aí já não vai ninguém, porque a gente finalizou a conta. Ou seja, sem eu precisar mais somar uma por uma, eu consegui perceber que como a soma dos algarismos de cada coluna é 66, eu consegui fazer esse padrãozinho. Então, a minha soma total, ó, 73.326. Ficou aqui a letra D. Não acho essa questão, pessoal, simples, mas é uma boa questão para a gente entender essas ideias. Será que havia necessidade de escrever os 24 números, colocar um debaixo do outro? Ah, professora, eu achei essa ideia difícil. Eu fiz as 4 colunas, somei aqui e depois somei os 4 resultados. Não tem problema nenhum. Ah, professora, eu fiz a primeira coluna, percebi que cada um ia aparecer 6 vezes, já nem escrevi as outras. Também não tem problema não. Você pode ter enxergado outras soluções. Isso não é problema. Ah, eu quis apresentar uma solução aqui para você entender como que funciona, porque se a gente tivesse, por exemplo, 100 números, começa a ficar difícil da gente perceber esses padrões, fica difícil da gente armar essa continha. Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você tiver feito de uma outra forma, coloca aí nos comentários para mim. Bom, um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.